Você sabia que água com açúcar, se preparados da maneira correta, é uma das bebidas mais poderosas do mundo? Se você quiser aprender a fazer, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Cléo Ferreira, especialista em plantas e probióticos há mais de 10 anos e idealizadora do projeto Ato de Amor Probióticos e Saúde e Vida com Plantas. E hoje eu quero falar para vocês de uma bebida que é espetacular. Ela tem benefícios incontáveis, ela é saborosa, ela é muito prática de se fazer e ela pode ser usada em muitas receitas, além de bebida in natura. Vocês devem estar muito curiosos para saber, né? Em primeiro lugar, eu vou dizer que ela é uma bebida funcional, ela é uma bebida probiótica e é um alimento vivo, né? E essa bebida se chama kefir de água. Bom, o kefir de água, para quem já viu o meu vídeo aqui, quando eu conto a minha história com os probióticos, né? Eu falo sobre ele. Ele foi a minha passagem, a minha introdução, vamos assim dizer, no mundo dos probióticos. Mas só relembrando, contando um pouquinho aqui para vocês, eu que sempre, né, gostei muito de planta e tudo, e há cerca de 10 anos, uma vizinha com a qual eu trocava bastante planta, ela trouxe para mim um copinho com um pouquinho assim d'água, aquele copinho descartável, um pouquinho assim d'água, uns grãozinhos dentro, uns grãozinhos, como é que eu vou explicar, assim, gelatinosos, molinhos, e falou para mim assim, aqui, eu ganhei essa muda de planta, a gente não come a planta, a gente bebe essa água, a gente vai trocando essa água, colocando outra água com açúcar, vai bebendo, e ela é muito boa para a saúde. Porém, como eu particularmente não faço uso de nada que eu não conheça, e eu sempre falo isso para as pessoas, gente, vai fazer uso de uma planta, de algo natural, conheça, saiba o que é, quais os benefícios, se tem contraindicação, se é uma questão de dosagem, procure conhecer tudo, porque essa é a maneira correta de a gente fazer uso de qualquer produto natural. Então eu fui para a internet pesquisar planta, grãos, água com açúcar. E assim, demorou um pouquinho até vir a imagem dele, kefir. Aí, só que não veio como plantas, eu fui trocando, aí quando eu coloquei mudas, grãos, água com açúcar, aí veio kefir de água, tibicos. E a partir daí eu comecei a pesquisar e me apaixonei pelos benefícios, me apaixonei pelo sabor, comecei a fazer o kefir de água. E nessa época eu já comecei a correr atrás, né, das doações do kefir de leite kombucha. A partir de tudo isso foi que eu entrei no mundo dos probióticos. Foi aí que eu me apaixonei literalmente por esse mundo fantástico que tem assim muita saúde, muita novidade, onde eu fiz muitos amigos. Isso é um fator também bem legal, porque nesses mais de 10 anos aí, né, eu conheci muita gente legal, eu fiz muita amizade gostosa, amizade do coração. E tudo isso entrou na minha vida através do kefir de água. Então, essa é a bebida da qual eu quero falar hoje. Mas para a gente falar dele, a gente vai ter que falar do açúcar. Pois é, como fazer uma bebida tão saudável com açúcar, né, gente? O açúcar, hoje ele é considerado um veneno da alimentação. A maioria dos profissionais de saúde não recomenda o uso do açúcar branco, principalmente. Assim, os açúcares, de um modo geral, já não são tão benéficos, mas o branco, além de tudo, ele é pobre em nutrientes. A diferença entre o açúcar branco e os outros açúcares é que todos vão fazer a mesma coisa no organismo de forma negativa. O que um for prejudicar, o outro prejudica também. Mas só que os açúcares demerara, esqueci o nome do outro, gente. Mas assim, esses açúcares que são os considerados integrais, mascavo,
que são considerados integrais, eles têm nutrientes. O açúcar branco, ele passou por um processo onde todos os nutrientes dele foram retirados. Então assim, ele só tem a energia do açúcar, ele não tem nutrientes. E os outros vão ter um pouco de nutriente. Entretanto, é justamente esse açúcar branco o mais indicado para a maioria dos probióticos, porque é da energia que os probióticos se alimentam, é na energia do açúcar que eles se colonizam. Mas vamos falar um pouquinho então desse açúcar, tá? Entre os malefícios que nós podemos citar, em primeiro lugar, o açúcar engorda. Por quê? O pâncreas libera, né, a insulina, converte em glicose, o organismo não vai consumir toda a reserva de glicogênio, então vão acontecer dois fatores: engordar, e para quem tem problemas de diabetes, vai aumentar os níveis de açúcar no sangue, a pessoa vai ter mais problemas ainda, vai aumentar o nível da diabetes. Então, esse já é um fator super negativo. O açúcar causa cansaço. Por quê? Ele inibe a função da orexina. A orexina é um neurotransmissor do cérebro e é ela quem nos dá essa energia que nos permite estar sempre ativos. Então, o açúcar, ele inibe isso. Então, o consumo contínuo do açúcar, ele vai sempre causar cansaço, desânimo. E, por outro lado, a cadeia, né, que a gente vive nela, tudo uma coisa leva a outra. Quanto menos ativo formos, gera ganho de peso e aumento da diabetes. O açúcar causa envelhecimento, pele opaca, enrugada, pele flácida. Isso porque a glicação, que é um processo de glicose no sangue, ele danifica a elasticidade da pele e acaba acontecendo tudo isso. Então, assim, a gente às vezes acha que o açúcar prejudica, só fala assim, ele engorda e causa diabetes. Na verdade, não. Existem muitos malefícios que ele causa. Com tantos malefícios, como que o açúcar pode se transformar numa das bebidas mais poderosas que existe? Gente, a resposta é muito simples. Por uma única palavra: fermentação. O que acontece? As colônias probióticas, as colônias de bactérias nas quais a gente coloca esse açúcar, nesse caso estamos falando do kefir de água, mas assim, o kombucha, o aluá, o rejuvelac, de um modo geral, a maioria deles leva um pouquinho de açúcar, pelo mesmo processo, pela mesma causa. As bactérias, elas se aglomeram, elas colonizam em torno do açúcar que está ali na água, elas absorvem toda essa energia do açúcar, absorvem tudo o que o açúcar tem de bom e de ruim e transformam, elas modificam a estrutura desse alimento e devolvem à água um alimento modificado. Esse alimento que elas devolvem à água é espetacular, porque ele volta cheio de vitaminas, nutrientes, enzimas, minerais e todos muito benéficos. E além disso, volta para o nosso organismo também as bactérias gram-positivas, que vão fazer toda aquela atividade na nossa microbiota. Nós gravamos um vídeo aqui onde nós falamos sobre os probióticos e nós ensinamos sobre quais as bactérias são boas, quais não são e como você colonizar o seu organismo. Então, é isso que ocorre. O kefir de água, naquela fermentação, vai absorver toda a parte de nutrição que o açúcar tem para ele, toda a energia, tudo que houver para ser consumido, e vai transformar essa água em uma bebida muito poderosa. Vai ser uma água cuja coloração vai depender do tipo de açúcar. Portanto, se você usar o açúcar cristal, ela vai ser uma água bem clarinha. Se você usar o demerara, vai ser uma água mais amarelada. Se você usar o mascavo, vai ser uma água mais amarronzada. Então, essa cor vai depender única e exclusivamente do tipo de açúcar. Mas, se você coloca alguma fruta para fermentar junto, pode ser que a fruta também faça alguma alteração na cor, tá? Então, a cor, ela pode variar e não pode indicar
que esteja bom ou ruim por causa só da cor. Se em algum momento você achar que a sua fermentação não está legal, a cor dela não é fator predominante para isso. Você vai ter que observar o que você colocou nela primeiro. Segundo, é uma bebida de um sabor levemente, muito suavemente adocicado e ao mesmo tempo um sabor acético. É como se fosse um vinagrezinho meio doce, não tão acético quanto vinagre e não doce, porque assim vai ficar pouquíssimo doce na água. As bactérias vão ter consumido a glicose ali toda. Então o sabor dela fica assim, entre um vinagre bem suave, levemente adocicado, e quando passa pelo processo da F2, que é a segunda fermentação, pode-se fazer ao natural, não precisa saborizar ou pode saborizar. Aí o sabor vai depender do que você vai colocar nela. Se você coloca uma laranja, se você coloca hortelã, se você coloca hibisco, se você coloca maracujá, se você coloca pêssego, maçã, ou se não coloca nada. Então o sabor vai ser de acordo com a preparação da segunda fermentação. Essa segunda fermentação, ela vai gaseificar. Então, na maioria dos casos, vai depender muito do processo em que foi feito, vai ficar parecido com um refrigerante. Se, por exemplo, você fizer com uma maçã, vai ficar levemente parecido com um refrigerante de maçã, uma cidra, vai ficar um meio termozinho ali. Isso em relação ao sabor. Em relação a benefícios, essa bebida feita a partir do kefir de água promove uma profunda depuração no organismo. Elimina toxinas, reduz o risco de alergias, reduz o risco de má digestão, de problemas intestinais. Ela acelera o metabolismo, ela auxilia na perda de peso, até porque gera uma certa saciedade, reduz as possibilidades de se ter ou reduz os sintomas de quem tem de problemas depressivos, de problemas emocionais. Porque com um organismo regulado, com o intestino limpo, os sintomas da depressão eles são menores e é mais fácil de tratar esse tipo de problema. Ele dá uma sensação de bem-estar, que não é só uma sensação, na verdade é uma reação do organismo. Ele dá energia, mas não é aquela energia do açúcar que a gente estava falando, é a energia natural do nosso organismo para poder agir, movimentar sem se sentir tão cansado. O kefir de água também, quando consumido regularmente, ele melhora cabelo e pele, ele reduz afecções da pele, eczemas, acnes, ele vai limpando, ele vai lançando para fora essa parte que contamina tanto o organismo quanto a pele. Então os benefícios dele são baseados nessa desintoxicação, seja no caso da síndrome do intestino irritável, seja no caso de fadiga intestinal, gases, dores, intestino preso. Ele não solta, ele não prende, ele regula, de forma que o intestino vai funcionar de forma natural, vai funcionar sem você depender de medicamento. Então, esse é outro grande benefício do kefir, de água, né, que a gente está falando. Mas existem muitos outros, porque quando você limpa, desintoxica, regula o seu intestino, quando você limpa o seu sangue, desintoxica todo o organismo, isso vai refletir em todas as áreas. Colesterol vai ficar mais baixo. A glicose não vai ter os picos, não tem mais toda aquela toxina. A pressão arterial, ela vai ficar melhor, ela vai ficar mais regulada. Os riscos cardíacos são muito menores. Como eu falei, doenças como depressão, como angústia, como problemas nervosos, neurológicos, todos eles vão ser mais suaves para quem já tem, mais fáceis de lidar, de tratar, porque a pureza do organismo, essa depuração que o kefir já fez, isso funciona com outros probióticos também, tá? Mas nós estamos sendo específicos para o kefir de água e alguns sintomas e algumas causas são bem mais específicas. Então, toda essa limpeza que ele já fez no organismo vai facilitar o
trato de outras doenças, vai prevenir doenças também. Muitas vezes a pessoa não tem nada disso, mas ela tem tendência e pode ser que estivesse prestes a desenvolver uma depressão, prestes a desenvolver um estresse, prestes a desenvolver um problema de pressão, um problema de colesterol alto. E pela limpeza que se fez, ela nem vai saber, ela não vai chegar a ter essas doenças, esses sintomas, porque o organismo dela melhorou, ele limpou, a imunidade melhorou. Gente, o nosso sistema imunológico é um sistema fantástico. Quando ele está funcionando a pleno vapor, quando o organismo está limpo, ele por si, ele vai descartando muita doença que a gente nem sabe que esteve no nosso organismo. Tipo um vírus ou uma bactéria ou uma infecção que começou ali e o próprio organismo já está colocando para fora. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se todo mundo sabe isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria das pessoas não sabe é que a febre não é uma coisa ruim. A febre é uma coisa boa. Às vezes a gente se preocupa muito. Sim, a febre nos mostra que tem algo errado, mas a febre não é algo errado. A febre, ela é simplesmente uma medição do nosso corpo. O nosso corpo avisa que tem algo errado, mas ele não, o organismo, o cérebro, ele não manda o corpo aquecer só para avisar, não. Ele manda o corpo aquecer para combater outros tipos de vidas indesejadas, um tipo de bactéria, de parasita, de infecção. O nosso corpo vai aumentar a temperatura para combater essa infecção. Então, a febre, ela já é algo pertencente ao nosso sistema imunológico. Ela já é uma defesa do nosso organismo. Então, por isso que eu digo para vocês, quando o organismo está limpo, quando a imunidade está em alta, o próprio organismo se incumbe de melhorar, o próprio organismo se incumbe de jogar para fora a toxina, de jogar para fora a doença, de jogar para fora, inclusive, a angústia da alma, sabe? Porque está relacionado às nossas emoções, elas estão ligadas diretamente ao nosso organismo. Tanto que existem dores relacionadas ao fígado, existem dores relacionadas ao pâncreas, existem dores e doenças, né? Relacionadas ao estômago. Cada uma delas está ligada a um órgão. E se as dores e doenças estão ligadas aos órgãos, os órgãos estando saudáveis, tratar as dores e doenças emocionais vai ser mais fácil. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês em relação não só ao kefir de água, mas aí eu já generalizo. Os probióticos têm esse poder, eles têm essa ação. Agora, eu queria falar para vocês sobre a origem do kefir de água. Bom, a gente não sabe ao certo, ela é diferente do kefir de leite, que a gente sabe, é documentada a sua origem no Cáucaso, né? O kefir de água não. Existem, assim como o kombucha, existem teorias não comprovadas. E eu, particularmente, eu conheço duas, e tem uma que eu gosto de acreditar mais nela do que na outra. Eu vou citar as duas para vocês. Vou falar qual que eu gosto de acreditar mais, mas vou deixar, assim, a critério, para que cada um de vocês escolha ou não escolha entre as duas, né? Vamos lá. A primeira teoria é que, em um dado momento, Madre Teresa teria visitado um monge tibetano e falado das agruras do povo do México, onde ela estava fazendo um trabalho. E esse monge tibetano teria dado para Madre Teresa uma porção de grãos, considerado grãos sagrados, e ensinou a ela como cuidar, e aquela água resultante do cuidado dos grãos, da fermentação, iria tratar a doença e ajudar também na alimentação daquele povo que estava com doenças, estava passando necessidade, um povo muito pobre, um povo miserável, e que precisava daquilo. A única exigência que o monge teria feito para ela é a de que esses grãos seriam doados
eternamente que eles não seriam vendidos. É até por isso, sabe, gente, não só por isso, mas o kefir também vem dessa teoria da doação, o kombucha. E eu sou muito a favor da doação, gente, eu sou 100% a favor da doação. Eu não sou a favor da venda das mudas, eu sou a favor da venda de produto. Então, o que eu quero dizer? Você tem muda e alguém deseja, doa, o seu vai se multiplicar tanto, cada vez que você doar. Isso é uma coisa assim que você vai ver a diferença nos seus grãos, como eles vão crescer, multiplicar. Agora, se você tem o kefir de água, se você produz uma bebida, faz uma segunda fermentação, engarrafa e vende, isso não tem problema nenhum. Você não está vendendo as mudas, você criou um produto, você está tendo trabalho com o produto e está vendendo. Então, o meu ponto de vista é esse. Quem quer ter as mudas, a gente doa. Quem não quer ter, quer o produto pronto, a gente vende. Entendeu? Eu só queria deixar isso claro porque uma pessoa, uma vez, me falou assim, você doou para fulana e ela está fazendo bebida e comercializando. Eu falei, gente, mas ela tem gastos, tem trabalho e quem está comprando é porque não quer ter esse trabalho. Todos estão no seu direito. A única coisa que eu peço, se eu doar, gente, por favor, não venda as mudas que eu te doei, doa também. Mas voltando então à questão do kefir. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é de que houve um homem que estava no deserto, no México, há alguns dias, e ele já estava desidratando, já estava, vamos assim dizer, adoecendo. E ele encontrou cactos em um determinado momento. E existem aqueles cactos, não são esses que a gente cultiva em casa, não, tá? Para quem ainda não conhece. Não sei os nomes, tá? Mas existem uns cactos no deserto, eles são enormes. São bem, tipo assim, eles têm até uns galhos e tal, todos eles grossos. Quando você corta, ele tem litros de água dentro. Geralmente eles cortam ele até na tampa, em cima, assim, né? Para poder aproveitar o que está lá dentro. Esse homem cortou o cacto para tirar a água. E aí, ele bebeu daquela água e ele sentiu aquele gosto diferente. Um gostozinho, assim, mais avinagrado, adocicado. Ele achou que fosse o sabor do cacto. E ele bebeu a água e quando ele olhou, ele viu que dentro daquele cacto, mais abaixo da água, havia umas pedrinhas macias, gelatinosas, e ele falou, poxa, esse gosto deve ser por causa disso. E ele percebeu que era levemente adocicado, ele levou para casa e colocou, falou, bom, já que eu não tenho água de cacto, eu vou colocar água comum, né? Colocou a água, colocou o açúcar e percebeu que ele ia bebendo aquela água, ia colocando outra, que o sabor era bem parecido daquele cacto. E esse homem, quando ele começou a beber água lá no deserto, não demorou muito tempo para ele começar a sentir a energia do corpo restabelecer, mais do que apenas se ele tivesse tomado uma água comum. Ele teria se matado a sede, mas não teria se hidratado tanto com apenas água. Mas com aquela bebida ele se hidratou. Então ele começou a fazer em casa, vendo os benefícios, começou a compartilhar aquelas mudas, aqueles grãozinhos com as pessoas, e daí teria nascido a doação do kefir de água. Eu disse que eu tenho uma teoria que eu gosto mais, né? Por uma lógica, tá? Eu gosto mais da segunda. Por quê? Ele já fala uma fonte, foi dentro do cacto. Na primeira, o monge deu para a Madre Teresa, mas não fala quem deu para o monge. Na segunda, já fala a origem mesmo, o cactus. Os grãos teriam aparecido pela cristalização de alguma coisa que estava no cacto junto com a água. Então, para mim, é uma definição mais exata. E a outra coisa, por experiência, kefir de água não gosta de frio. Se ele foi encontrado num cacto no deserto, a gente já sabe, né? Deserto, México, vamos colocar lá os 40 graus. O kefir de água, ele fermenta muito bem nessas temperaturas mais altas. Então, por essa experiência, por saber que dentro do cactus ele teria água e a frutose, né, a glicose ali da fruta, ele que é a mesma do açúcar, porque o açúcar
ele tem frutose. O açúcar, ele vem da cana. Então, quando eu junto todos esses fatores envolvidos nas duas teorias, eu acredito mais na segunda. Não é prova, é pessoal, é por uma questão de avaliação, mas não estou afirmando também que seja verdadeira, tá, gente? Como material didático, as informações que a gente tem sobre os probióticos é um material muito extenso. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês uma lista com alguns dos benefícios do kefir de água. Eu vou deixar aqui para que vocês possam ler rapidamente, mas eu vou postar esse conteúdo no blog e nos grupos. Eu vou deixar aqui para você algumas das informações, mas vão ser muito sucintas, vão ser bem resumidas. E lá no blog a gente coloca tudo, lá nos grupos, tá? Em forma de texto. Então, esses são alguns dos principais benefícios. E agora, se vocês derem uma olhada aqui também, olha, eu vou deixar a foto da lista das bactérias que o kefir de água possui. É uma lista grande e, por favor, não me peça para declarar os nomes dessas bactérias, porque é muito difícil. Eu não saberia, tá? E são muitas. Mas você pode conferir aqui com a gente e também vão estar lá no blog, vão estar no grupo, vão estar com as matérias que a gente vai postar a partir de agora, com informações completas, certo? Gente, eu espero que tenha ficado bem claro. Assim, o material que a gente tem para fazer, para passar para vocês sobre o kefir de água é muito extenso. Então, não dá para colocar tudo no vídeo e tem informações que precisam vir de forma escrita. Por isso que a gente vai colocar para vocês em outras publicações também, tá? Era isso que eu queria passar para vocês sobre o kefir de água, sobre suas origens, seus benefícios e como, né, essa fermentação funciona. Por que o açúcar pode trazer tantos benefícios para a nossa saúde, mesmo que, quando consumido in natura, ele seja prejudicial, mas fermentado ele se torna um superalimento, porque ele vai ser transformado, na verdade, né? A gente não está mais consumindo o açúcar, e sim o produto final da fermentação. É uma simbiose, né? A gente coloca o açúcar para a bactéria, ela absorve o açúcar, libera benefícios na água, a gente bebe a água, bebe os benefícios e ainda bebe parte das bactérias que estavam ali. Ou seja, é uma simbiose por todos os lados. A simbiose da bactéria com o açúcar, da bactéria com o nosso organismo, e tudo isso só traz benefício, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha tirado as dúvidas, que ele possa trazer informações que mudem os hábitos, as intenções alimentares de vocês, que vocês queiram estar fazendo uso dos probióticos. Se você já faz, comenta aqui com a gente, conta as suas experiências, a gente também quer te ouvir. A gente quer saber as dúvidas que você tem. Se você tiver probiótico para doar, lá no Grupo Ato de Amor, a gente tem doadores e pessoas que pedem. Então, assim, é bem legal a gente fazer esse processo, né? A gente encaminha as doações quando pode. Quem tem, publica oferecendo. Quem quer, publica pedindo. Então, participa lá do grupo, ajuda a gente com essas doações. E no mais, se você gostou, se inscreva, comente, compartilhe. Gente, ative o sininho para vocês receberem notificações, porque a gente está postando conteúdo novo todos os dias e são conteúdos maravilhosos. São conteúdos super esclarecedores sobre probióticos na nossa vida no dia a dia. Alimentação de baixo custo, alimentação fácil de se preparar, alimentação saudável, né? E além do canal do YouTube, nós temos também o Instagram, nós temos os grupos do Facebook. E agora nós temos novidade, nós temos um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. Então, gente, vem com a gente, participa das nossas redes sociais.